Jesus Cristo, Filho de Deus, aqui nessa terra, o propósito de sua vinda é salvar o pecador. O Evangelho que ele pregou nos ensina que a gente foi crucificado nele, morto com ele, porque precisávamos sair da morte pela morte, porque morremos no nosso ancestral Adão. E como ele é o último Adão, nele também nós precisávamos morrer para renascer em novidade de vida, na ressurreição com ele. Podemos dizer claramente, seguramente, que a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição, que a vida de Jesus é a nossa vida, que a morte de Jesus foi a nossa morte, e que nós morremos com ele. Nós não vamos morrer com ele, nós morremos com ele, já morremos e ressuscitamos para que ele viva. Ele é a santidade em nós, o seu Espírito Santo em nós nos santifica para a vida eterna. Nós não conseguiríamos ser mais santos do que Jesus fez, ou melhorar, como alguns dizem, que a gente pode melhorar. Não. Isso não está escrito na Bíblia, não fala de melhora. Lá é tudo definido, o que está escrito na Bíblia. Ele diz que quem morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Não vai ressuscitar. Agora eu vou caminhar em Cristo. Por que eu vou caminhar em Cristo? Porque ele é o caminho. Aí tem minhas vontades, tem os meus desejos, tem os meus gostos. Aí é que eu devo alinhar com o que Jesus disse no Evangelho. Ele diz que quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É isso que ele diz. Então, se eu não nego a mim, os meus desejos, as minhas vontades, se eu não negar isso, eu posso até dizer, e até parecer, que sigo Jesus, mas não é Jesus que eu estou seguindo realmente, porque Jesus Cristo é o que ele disse. E o que é que ele disse que é? O Salvador. A palavra Jesus já diz que ele é o Salvador. De quem? Do pecador, que reconhece que é um pecador. No caso, você que reconhece ser um pecador, você foi salvo da morte eterna pela misericórdia e graça e a manifestação e a exposição do Santo Evangelho, manifestação do Santo Espírito e exposição do Evangelho, para que o Espírito nos revele que nós não seremos salvos e não seremos melhor. Não. Salvo é salvo e não tem essa promessa de melhor. Não. Porque se eu creio, eu estou salvo igualmente a qualquer um que foi salvo. Paulo, Pedro, João, eles eram apóstolos. Sim, eram. Eu não sou apóstolo? Não, porque não quero. Porque não assumi o apostolado. Mas Jesus disse que eu sou um sacerdote. Ele diz que todos são. Todos. Então, há hoje uma diferença. Por quê? Porque os sacerdotes são pagos. Eles não pregam pela graça, não ensinam pela graça. Por graça, por caridade, por amor e por
para produzir fruto para Cristo. Não é. Eles pegam pelo salário, eles ganham e o status que a posição em que eles estão dá a cada um deles. É por isso. Mas Jesus é claro, ele diz que quem morreu, justificado está do pecado. Romanos 6,7. Em Romanos 6,6 diz o quê? Diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Olha o tempo de verbo. Foi com ele crucificado. Não vai ser seremos, nada disso. Foi é passado. Como é que você vai voltar lá ou vai pegar isso lá e vai melhorar aqui? Como que você vai fazer um negócio desse? Isso não existe, essa melhora. Ou você é, ou você não é. Da forma que você está, você é. Agora, você deve melhorar suas palavras? Sim, deve. Por quê? Por causa da Bíblia e dos ensinamentos do seu Senhor, do seu mestre, do meu mestre, do seu Senhor, do meu Senhor, que é Jesus Cristo. Ele ensinou isso desde o princípio. Lá no livro de Provérbios, ele disse isso. Palavra suave é remédio, é medula para os meus ossos. Então, além do benefício de eu medir suavemente, tranquilamente, honestamente, sinceramente, fielmente as minhas palavras, vai ser o remédio que eu devo tomar para as minhas enfermidades. Em vez de agressivamente, furiosamente, descontroladamente, profanamente, dizer coisas que maltrata o semelhante, o meu semelhante, o meu irmão, o meu próximo, seja ele pertencente a um grupo religioso ou não. Isso não interessa. Então, Efésios 2,6 diz que ele nos ressuscitou. Olha, não precisa ser um expert em Bíblia para compreender o que o Espírito está dizendo. Se eu ressuscitei, logo eu entendo que morri. Se você ler o texto, Efésios 2,6, você vai compreender claramente. Ele diz que ele nos ressuscitou. Olha, é aqui e agora. Na hora que eu estou lendo, ele está me dizendo isso. Na hora que você está lendo o texto, ele está dizendo isso para você. Que você ressuscitou. Agora, nós precisamos compreender isso. Ressuscitou. Como é que alguém ressuscita? Por que alguém ressuscita? Para a gente entender melhor. Por que Jesus ressuscitou? Porque ele morreu. Se ele não tivesse morrido, Jesus ressuscitaria? Como? Se ele não tinha morrido. Então a ressurreição é de quem morre. E aí nós precisamos atentar no que ele diz, ó, e nos ressuscitou juntamente com ele. Morremos. Porque o verso 6 diz isso, do capítulo 6 de Romanos. O nosso velho homem foi morto. E aí ele firma mais isso no verso 7. Ó. Quem morreu, em algumas versões, outras versões vai dizer um pouco diferente, a forma gramatical na nossa língua, português, vai dizer em algumas versões diferentes, que quem morreu justificado está do pecado. Quem? Quem morreu.
Aí eu preciso crer no que o Evangelho diz, que é a palavra de Deus. Ela diz que o homem velho foi crucificado. E eu sei o significado da crucificação, que é morte. Não morreu só Jesus, aqueles dois ladrões também que foram crucificados morreram. Agora Jesus é o Salvador, tanto daquele ladrão como meu e de quem crê. Porque é quem crê, a chave é crer. Quem crê ressuscitará. No futuro, se tiver dormindo no pó. Mas essa é a segunda ressurreição. Eu estou falando da primeira ressurreição, quando a gente crê. Foi crucificado com Cristo e morreu com Cristo. Foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Cristo. Pela graça de Deus. Devemos lembrar disso, que é um favor imerecido, mas não merecido, foi porque Deus nos amou. Ele quis fazer assim. Não tem nada de bondade em nós ou de melhoria nossa. Nós devemos melhorar amando o nosso irmão. A melhora deve ser nesse sentido. Amar nosso semelhante. Amar nosso irmão. Amar, sinceramente, não amor fingido. Mas amar sentindo a dor do outro. Eu digo sempre e vou dizer, cristão sem perdão não é cristão. Aquele que não perdoa não pode ser um cristão. Como?